I need somebody help, not just anybody help. You know I need. O processador, também chamado de CPU, é responsável por acelerar, endereçar, resolver ou preparar dados, dependendo da aplicação. Basicamente, um processador é uma poderosa máquina de calcular. Ele também transmite essas informações para a placa-mãe, que por sua vez as transmite para onde é necessário. O processador é constituído por 4 partes. A primeira parte é a unidade lógica e aritmética. Trata-se do circuito que se encarrega de realizar as operações matemáticas requisitadas por um determinado programa. Processadores atuais possuem outra unidade para cálculos, conhecida como unidade de ponto flutuante. Essa, por sua vez, serve para trabalhar com números enormes, de 64, 128 bits, por exemplo. A segunda parte é unidade de controle. O termo cérebro eletrônico está longe de classificar e resumir o funcionamento de um processador. No entanto, a unidade de controle é o que há de mais próximo a um cérebro dentro do processador. Terceira, o registrador. Os registradores estão no topo da hierarquia de memória, sendo assim, são o meio mais rápido e caro de se armazenar um dado. O registrador de uma CPU é uma unidade de memória capaz de armazenar o número de bits. Lembrando que os registradores são circuitos digitais capazes de armazenar e deslocar informações binárias e são tipicamente usados como um dispositivo de armazenamento temporário. São utilizados na execução de programas de computadores, disponibilizando um local para armazenar dados. Na maioria dos computadores modernos, quando acontece a execução das instruções de um programa, os dados são movidos da memória principal para registradores. Então, as instruções que utilizam esses dados são executadas pelo processador, e finalmente os dados são movidos de volta para a memória principal. MMU é um dispositivo de hardware que transforma endereços virtuais em endereços físicos. A velocidade e medida do processador é o clock. O clock é medido em Hz, que indica a quantidade de processamentos por segundo que um processador é capaz de realizar. Por exemplo, um processador de 2,4 GHz possui cerca de 2.400 MHz, ou seja, ele é capaz de processar cerca de 2.400.000 operações por segundo. Core. O core é o núcleo do processador. Existem processadores core e multicore, ou seja, processadores com um núcleo e com vários núcleos da mesma peça. Cache. A memória cache é um tipo de memória auxiliar que faz diminuir o tempo de transmissão e informações entre o processador e outros componentes.